Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de kanji. Eu trouxe algumas palavras para vocês, palavras básicas da língua japonesa, e eu vou explicar por que essas palavras têm esses respectivos kanjis e o que eles significam. Vamos lá. O primeiro que nós vamos ver aqui, a primeira palavra, é a palavra tempo. A palavra tempo. Primeiro a gente vai fazer o kanji que corresponde ao kanji de dia, bem pequenininho assim. Depois a gente vai fazer o kanji de templo. Templo, Tera, que é o templo que é budista. A gente monta desse jeito e a gente vai ler essa palavra como toki. Toki, que significa literalmente tempo. Esse kanji aqui, ele tem ideia de sol, esse pequenininho aqui. E o outro kanji, ele tem ideia de templo. Então, a ideia é que o sol passa em volta do templo e assim a gente consegue marcar a passagem do tempo com esse sol passando em volta do templo, por cima do templo, e assim a gente consegue ver que horas são. A próxima palavra que nós vamos ver aqui é a palavra relógio. Para escrever a palavra relógio, a gente escreve o kanji de tempo, que é o dia, o kanji de dia com o kanji de templo, que nós vimos. E nós temos também o kanji de medir, medir. Então, o relógio que a gente vai ler toke e toke é literalmente uma coisa que mede o tempo. É a medição, o kanji de medir e o kanji de tempo. E a gente forma a palavra tokei, tokei, relógio. Agora, nós vamos ver o kanji das palavras, os kanjis da palavra, aliás, é uma palavra que muita gente não escreve em kanji, que é lápis, lápis. A gente primeiro vai fazer o kanji que representa chumbo, a ideia de chumbo. E depois a gente vai fazer o kanji que tem ideia de pincel. É o kanji da palavra pincel. Então você pode pensar, mas pincel de chumbo? Qual é? Como assim? Não é bem assim. É porque o chumbo é um material que usava-se, muita coisa se usava chumbo, inclusive talvez algumas tintas. Nós temos aqui então a leitura enpitsu, enpitsu, que é o lápis, lápis, porque antigamente se usava pincel. Mas o fato é que hoje nós temos o lápis, antigamente eles tinham o pincel e a tinta para escrever as coisas. Então, enpitsu. Próxima palavra que nós vamos ver aqui é a palavra agenda, caderninho feito de agenda, né, que a gente usa para fazer uma agenda. Primeiro a gente vai escrever o kanji de mão, que é dessa forma, tem alguns traços um pouquinho diferentes, e depois a gente vai usar o kanji que tem ideia de caderno. É um kanji que é associado a caderno, tem outras ideias também nesse kanji, mas principalmente nesse uso de palavra é caderno. Então é o caderno de mão, basicamente. A gente lê techo. Techo com yo pequeno e prolongamento no u. A ideia é que é um caderno que você pode carregar à mão para fazer suas anotações importantes, a sua agenda. Agora nós vamos ver o kanji da palavra cartão de visita. Os japoneses usam cartão de visita o tempo todo. A gente vai usar primeiro aqui o kanji inicial da palavra nome, tem ideia de nome. E o outro kanji é de espetar, a ideia de espetar. Isso é porque na China antiga, de onde vieram os kanjis, havia esse costume de você escrever o nome da família e você colocar o nome da família numa placa de bambu ou de madeira e espetar na porta. Daí veio os kanjis da palavra meshi, cartão de visita. Agora nós vamos ver os kanjis da palavra jornal. Primeiro a gente vai escrever o kanji de novo. Esse kanji tem ideia de novo, novidade. Pode ser associada a várias palavras que têm ideia de novo. A gente vai escrever esse kanji e depois a gente vai escrever o kanji de ouvir. Ouvir. É o kanji que está no verbo ouvir e muitas outras palavras que têm a ver com audição. Então, a ideia desse kanji é que você tem... A ideia dessa palavra é que você tem novidades. São coisas que você escuta pela primeira vez. Então, realmente são novas, novidades. Então, nós temos como leitura para isso shimbun, que é a palavra jornal. Shimbun. Agora nós vamos fazer a palavra revista. A palavra revista, ela primeiramente tem o kanji, um kanji com muitos traços, a gente tem que fazer bastante cuidado, fazer com bastante cuidado, ter muito cuidado na hora de escrever.
Esse kanji, ele tem ideia de coisas misturadas, coisas diversas, muito diversificadas. E depois a gente vai escrever o kanji que tem ideia de documento. Documento. Então, essa palavra, revista, é a ideia de um documento, um apanhado de diversas coisas diferentes, que é o que a gente vê numa revista mesmo. A gente vai ter muitos assuntos diferentes contidos em uma única revista, uma única fonte. E a gente vai ler zashi. Zashi, revista. É isso aí, pessoal. Se você curtiu essa aula, coloca aqui nos comentários que você gostou da aula. Deixa o seu like. Se você não segue aqui o canal ainda, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Isso tudo me ajuda muito a crescer com o canal e poder trazer mais conteúdo de língua japonesa para vocês. E é isso aí, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!